Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 2, no seu versículo 7. Lucas 2, no seu versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu vou repetir, amada igreja. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Bendito Pai, graças te rendemos porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pai, diante do teu altar, nós viemos com humildade para te pedir perdão, ó Pai, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que permita, ó Pai, que nós possamos meditar a tua palavra, porque reconhecemos que por ela o Senhor edifica a nossa fé e nos conduzes para um cristianismo verdadeiro. E em teu nome, ó Pai, queremos te pedir compreensão da tua palavra. Dá-nos entendimento, porque a tua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus, assim oramos, agradecidos. Amém. Amém. Amados irmãos, eu trago como tema desta mensagem de hoje a manjedoura humilde. A manjedoura humilde. E dizer que, amados irmãos, os jovens da igreja coincidentemente tiveram tão bem nesta representação, porque a mensagem de hoje ela é espalhada em torno da manjedoura. Mas dizer, amados irmãos, que este dia de Natal leva-nos a uma grande reflexão. Dá-nos a entender, meus amados irmãos, que o Natal, hoje em dia, ela quase que perdeu a verdadeira essência daquilo que ela representa para a vida dos cristãos, daquilo que ela representa para toda a orquestração do plano de Deus para a salvação da humanidade. E dizer, meus amados irmãos, que o Natal, para muitos, ela acaba por ser um plano de euforismo, de tanta festividade, de tantos gastos. E quando nós reparamos nesta perspectiva, demos conta que do ponto de vista do consumo é muito vantajoso o Natal, porque o ser humano acaba fazendo gastos supérfluos em função a essa data do ano. Muitos gastos são feitos
reconhecemos que muitos empolgam-se tanto com esta fase, como se Jesus só nascesse no dia 25 de dezembro. A outra questão, meus amados irmãos, é que quando se marca um culto no dia 25 de dezembro, dá a impressão, amados irmãos, que parece uma loucura para muitos, porque na verdade muitos de nós gostaríamos de dormir tarde, porque estamos empolgados com a nossa ceia. E há quem até acaba por não dormir, porque passa a noite toda acordado, com as festas, com bacalhau, com champanhe, com as comemorações, e não consegue vir à igreja no dia seguinte, que é o dia da grande representatividade pela qual nós estamos aqui hoje. Por isso, meus amados irmãos, diga ao irmão do lado que Jesus é a personagem principal do Natal. Jesus, ela é a personagem principal do Natal. E então, meus amados irmãos, entrando diretamente no texto, eu gostaria de dizer que o contexto desta passagem bíblica em que nós lemos o versículo 7, mas dizer que, eu peço, amada igreja, para quando puderem acompanharem o capítulo todo de Lucas, que ela começa por advertir uma história tão interessante, que fala sobre César Augusto, que era digamos, o imperador de Roma na altura, que invoca um censo pela qual todos os cidadãos do Império Romano deveriam recensear-se, conforme os nossos jovens aqui representaram. E dizer, meus amados irmãos, que o imperador era um homem muito poderoso, e toda lei que fosse implementada pelo imperador tinha que ser cumprido. Dizer, meus amados irmãos, que o imperador era César Augusto, mas que Quirino era o governador da Síria, e é ele que tinha que fazer com que essa lei fosse cumprida. E é nesse contexto, meus amados irmãos, que José, estando em Nazaré, pega a sua noiva Maria, digamos, para fazer esta viagem até Belém, onde então devia realizar este censo. Mas, amados irmãos, o que me chama a atenção nessa passagem é que, quando nós analisamos essa perspectiva e vimos pelos filmes, pelas séries e pelas representações de teatros que são feitas, dá a impressão que foi uma coisa tão simples de se fazer. Mas a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que aquele contexto foi um contexto muito difícil. Porque de onde sai José até partir até a cidade de Belém, meus amados irmãos, era distante.
sair de um ponto do norte para ir para o sul. E era uma viagem, meus amados irmãos, que José tinha que percorrer com mais de 130 e tal quilômetros. E naquela altura, meus amados irmãos, não existia aviões, não existia carros conforme nós viajamos hoje em dia. Naquela altura, meus amados irmãos, as viagens eram feitas ou com jumentos ou a pé. E naquela altura, meus amados irmãos, tirando aqueles homens que tivessem posses, diriam talvez viajar com cavalos, mas nem todos tinham a possibilidade de viajar nessas condições. E pela época do ano, meus amados irmãos, dava a impressão que era inverno. José tinha que caminhar com a sua esposa mais de 100 e tal quilômetros e em momentos de zonas tumultuosas, de zonas com frio, de zonas em que a viagem era tão cansativa e, digamos, até mesmo perigosa. Mas José, meus amados irmãos, a própria Bíblia nos diz que ele vem da linhagem de Davi e ele tinha que regressar à sua terra natal. Mas, meus amados irmãos, devemos relembrar aqui que, embora esse fator histórico aconteceu, ela não aconteceu apenas por acaso, porque ela venha a fazer com que uma profecia fizesse ser cumprida. E nós podemos, amados irmãos, ver esta situação, porque foi por intermédio desta viagem que José faz, por intermédio dessa viagem que José faz, que se cumpre a profecia de que Jesus haveria de nascer em Belém. Jesus haveria de nascer em Belém. E essa profecia, meus amados irmãos, nós vemos em que José pega a sua esposa, viaja até Belém, e o que nos espanta, meus amados irmãos, e aqui ela nos chama a nossa atenção. Quando José chega a esta cidade, meus amados irmãos, a Bíblia aqui diz que para aquela época do ano, as cidades estavam totalmente lotadas, estavam todas cheias e não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para receber Jesus. E é nesse contexto, meus amados irmãos, que o único lugar em que José consegue para dar a luz ao seu filho é na manjedoura. E dizer que, meus amados irmãos, quando nós nos referimos em manjedoura, também nas séries e conforme acontecem em toda a representatividade sobre Jesus, nós vimos que as manjedouras que são criadas, os presépios, hoje em dia, são todos muito bonitos, cheios de palhas, cheios de luzes, cheios de enfeites. Mas naquele contexto, meus amados irmãos, devo dizer que manjedoura, no seu verdadeiro sentido, é uma palavra que vem do latim e que significa, aliás, do latim, ela tem um significado que é manducar. E manducar, meus amados irmãos,
ela significa lugar para os animais se alimentarem. E quando eu pesquisava isso, meus amados irmãos, eu fui pesquisar no grego o que significa manjedoura. E eu encontrei no grego, meus amados irmãos, a palavra fatine. Fatine, meus amados irmãos, ela tem como significado mastigar. É um lugar onde se mastigava. E dizer que, amados, não sei se algum irmão aqui presente já esteve em algum lugar onde se criam animais. E naquele lugar, meus amados irmãos, devo dizer que onde se criam animais não é nada agradável. Porque nesse mesmo local os animais se alimentam, os animais bebem, mas também os animais fazem as suas necessidades naquele lugar. E dizer que o cheiro que brota daquele lugar não é o mais agradável. Eu digo isso, meus amados irmãos, porque a minha avó, ela criava porcos. E eu lembro que na minha infância, quando nós íamos visitar a minha avó, na altura, nos currais de porcos, havia um cheiro nauseabundo. E nesse contexto, meus amados irmãos, em que Jesus é colocado naquele lugar, a Bíblia diz que a manjedoura era um lugar onde se criavam bois, vacas, cavalos. E se eles se alimentavam naquele lugar, significa dizer que o cheiro que vinha daí não era agradável. E esse simbolismo, meus amados irmãos, deste local é onde nasce o nosso Criador. É nesse simbolismo, meus amados irmãos, onde Jesus é nascido. E ela traz-me a primeira lição desta mensagem, meus amados irmãos. Jesus, ela nasce na manjedoura. Mas dizer que essa situação, meus amados irmãos, ela não acontece por acaso. Porque ela vem de uma planificação. E o profeta Miqueias, ele fala isso no seu livro, Miqueias 5, de 1 a 2, que diz que o cumprimento profético de Jesus, que Jesus nasceria na cidade de Belém. E então, meus amados irmãos, nós podemos ver que aquele aspecto não aconteceu por acaso. Ela vem a complementar uma profecia que era feita de 700 anos antes de Jesus estar nascido. E eu gostaria de dizer, meus amados irmãos, que quando nós tivemos a representação aqui das classes, a classe de entroncamento, nos seus slogans, eles usam uma passagem bíblica que se encontra no livro de João, no seu capítulo 1, em que nos diz que no princípio era verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas por Ele. Veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Eu falo dessa passagem bíblica, meus amados irmãos, para dizer que Jesus
fez parte desta toda orquestração. Jesus é o servo que teve que vir ao mundo em forma humana, fazendo parte desse plano de Deus, nascendo naquelas circunstâncias, numa manjedoura feito de madeira, num local humilde, mas que dessa planificação toda viria a sair a planificação para salvar a humanidade. Amém? Amém. E dizer, meus amados irmãos, que eu digo que essa planificação do nascimento de Jesus, ela nos leva a uma grande reflexão do homem rico que se fez pobre para habitar entre nós, do rei que deixa sua majestade e glória e que vem para a terra de forma humana para poder habitar entre nós. E dizer que, meus amados irmãos, quando nós dissemos que Jesus era um rico que se fez pobre, não é apenas uma utopia, mas é uma realidade, porque a Bíblia vai complementar que Ele é Deus. Que Ele, Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, Ele teria, se quisesse, todas as possibilidades de nascer no maior palácio do mundo. Teria todas as possibilidades de nascer no melhor sítio possível. Mas Deus escolheu vir ao mundo de uma forma muito humilde, de uma forma muito simples. Daí que também escolhe, primeiramente, surgir por via de uma virgem e nascer num local tão humilde. E dizer que mesmo os pastores de Belém, naquela altura, quando recebem a visita dos anjos, meus amados irmãos, os anjos não foram para os homens mais poderosos que existiam, mas foram para os pastores de Belém, porque os pastores naquela época eram considerados as pessoas, talvez das profissões mais humildes que existiam, mais humilhantes que existiam naquela altura. E foi nesse contexto em que os anjos visitaram os pastores para que depois pudessem ir fazer essa visita a Jesus. Meus amados irmãos, Davi, no Salmos 24, ele diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele existe. E também nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, que o profeta Ageu, ele também vai dizer no seu capítulo 2, versículo 8, que do Senhor é todo o ouro e toda a prata. E diz o Senhor. Significa dizer, meus amados irmãos, que toda a riqueza deste mundo pertencia ao Senhor. E Ele abandona o seu trono de glória, meus amados irmãos, para vir humildemente habitar no nosso meio, de forma carnal, de forma humilde. E isso, a mensagem que eu posso extrair daqui, meus amados irmãos, nós, seres humanos, às vezes também precisamos descer
das nossas capas da arrogância, da nossa capa de inveja, das nossas capas de intrigas, das nossas capas, dos nossos saltos altos, da nossa grandeza que nós temos, porque Jesus veio de forma humilde para nos mostrar que Ele veio à terra para as pessoas humildes. Jesus é aquele que vem aquecer o coração de todo o povo oprimido, de todos os pobres, de todos aqueles que se sentem injuriados, angustiados, caluniados, pobres, órfãos, viúvas. Esses, sim, Jesus veio para que, por meio de toda a nossa humildade, nós pudéssemos reconhecer que Jesus é o Salvador da humanidade. Amém? Amém. Mas em verdade digo, meus amados irmãos, que esse mesmo rei que se humilhou e que veio a nascer daquela forma, naquela madeira, é o mesmo rei, e que nós mais tarde vamos ver isso na Páscoa, ele também morre num madeiro. Também morre num madeiro de forma humilhante. O seu nascimento foi com humilhação e ele também morre de forma humilhante. Mas nós estamos a celebrar o Natal, meus amados irmãos. E a passagem aqui nos mostra que quando Jesus procurava um sítio, quando José procurava um sítio para nascer o seu filho, a palavra nos mostra que não havia lugar, porque as hospedarias estavam todas cheias. Qual é a mensagem que nós podemos aprender com esta mensagem? Que lugar nós estamos guardando para Jesus? Será que Jesus ainda tem espaço nos nossos corações? Será que nós, meus amados irmãos, ainda reservamos tempo para deixar Jesus entrar nas nossas vidas? Naquela altura, meus amados irmãos, nós vimos que Jesus, se a gente tentarmos abrir o nosso entendimento para perceber, a Bíblia diz que Jesus vem da linhagem de Davi. E se ele estava em Belém, nós podemos imaginar que Jesus vinha de uma linhagem de patriarcas, de uma linhagem de reis. Então, talvez ele poderia ter parentes, poderia ter familiares que se calhar pudessem até ter condições de os receber. Mas o que a Bíblia aqui nos mostra, meus amados irmãos, é que não havia lugar para receber Jesus. Que espaço nós estamos deixando para Jesus? Neste Natal, meus amados irmãos, como eu disse atrás, nós temos espaços para marcar os nossos encontros de consoada com parentes, amigos. Temos espaços para bebermos os nossos champanhe. Temos espaços para comemorarmos. Mas que espaço nós estamos reservando para Jesus?
período natalício, nós nos preocupamos tanto com comidas, mas nós vimos que em determinadas áreas desse globo terrestre, há quem nesse momento não tem um prato de comida para comer. E muito mais, meus amados irmãos, que mesmo na nossa terra natal, temos crianças que vão comer em contentores de lixo e nem sequer têm um prato de comida para comer. Meus amados irmãos, se nós repararmos que mesmo aqui em Portugal existem muitos sem-abrigos, pessoas que também não conseguem ter um teto para dormir, para ficar acomodado conforme nós nos acomodamos nesta fase. Por isso, esse período de Natal, como eu disse atrás, ela traz, por um lado, do ponto de vista do comércio, muitas vantagens. Também traz uma vantagem para aquela situação dos afetos falsos que são criados nesse período. Às vezes, nós podemos passar um ano por completo sem dar uma ligação a ninguém. Mas nesse período, nós queremos desejar Feliz Natal a toda a gente. Nós queremos nesse período que toda a gente fique bem. Mas durante o ano, ou quando passar esse período, nós não queremos saber dessas pessoas. Nos esquecemos simplesmente desse período, como o Natal só fosse apenas esse período que são 2 semanas. E depois o ano todo nós passamos e não queremos saber. Acabam-se os afetos, acabam-se as festividades, acabam-se os abraços, acabam-se os sorrisos. E nós temos muitos que precisam do nosso apreço, que precisam de um abraço, de um calor, de um dizer que te amo, de um dizer que eu estou contigo em momentos de dificuldade, em momentos em que muitas vezes há quem nem sequer €1 tem na sua conta e precisa do calor de cada um de nós. E se de repente, meus amados irmãos, nós abríssemos os nossos entendimentos para perceber que se nós somos tão afetuosos nesta fase do ano, porque é a fase do Natal, será que Natal é só no dia 25, meus amados irmãos? Será que Natal é só dia 25? Claro que não. Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus, porque é uma realidade. Jesus nasce nos nossos corações sempre que nós permitimos que Ele entre e sempre que nós possamos fazer com que Ele assume morada dentro de cada um de nós. Sempre, meus amados irmãos, em que nós consigamos estender as mãos para ajudar a quem precisa. E isso, meus amados irmãos, nós quando abrimos o nosso coração para permitirmos que Jesus entre em nossas vidas, Ele realmente nos transforma. Por isso é que apóstolo João, em Apocalipse, ele diz que, no seu versículo 3:20, ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós estamos a ser convidados
meus amados irmãos, abrirmos os nossos corações, porque Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele, meus amados irmãos, não vem apenas para pessoas específicas, para pessoas que, sobretudo, se encontram neste lugar. Não. Como nós vimos, da mesma forma que Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele pode usar quem Ele quiser. Como nós vimos, Deus usou no princípio, aqui neste texto, nós vimos que Deus usou César Augusto, um homem ímpio. Mas esse homem ímpio foi usado por Deus para cumprir um propósito de Deus. Então Deus, na sua seara, Ele usa quem Ele quiser. O simples facto, meus amados irmãos, de estarmos neste lugar não faz de nós melhor do que ninguém. O simples facto de estarmos nesta caminhada não faz de nós melhor do que aqueles que não estão neste lugar. Então, daí que Jesus veio ao mundo para que possamos nos redimir dos nossos pecados, para que possamos aceitá-lo como fiel e salvador. Nós devemos ter esse reconhecimento que Jesus é por meio dele que ele veio à terra. É pelos meus pecados, pelo pecado de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que Deus veio redimir a humanidade. Então, meus amados irmãos, esta é uma mensagem que nós devemos nos relembrar. A manjedoura de Deus, meus amados irmãos, ela não é tão suave conforme representa-se nos filmes, mas ela mostra um símbolo de humildade, um símbolo de esperança. Ela representa um símbolo de perdão, mas acima de tudo também representa um símbolo de salvação para quem crê em Cristo Jesus. Porque esse mesmo menino que nasceu naquela manjedoura é o mesmo menino que vem para nos redimir, que vem para salvar toda a humanidade. Então possamos, meus amados irmãos, nos lembrar desta fase, não apenas os aspectos de festas, mas nos lembrarmos que Jesus é Deus e Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é o Deus que se fez carne para habitar entre nós. Ele é o mesmo Deus que deixou a sua majestade para poder estar conosco, para que eu e o irmão que está aqui sentado nesta manhã pudéssemos ser salvos. E então, meus amados irmãos, a manjedoura de Deus, ela é humilde. Precisamos ser humildes, nos deixar a grandeza que cada um de nós tem. E eu gostaria de terminar dizendo, meus amados irmãos, que as qualidades pela qual nós consideramos as pessoas grandes deste mundo, nós consideramos de forma errada. Pessoas grandes, meus amados irmãos, não são aquelas que têm o seu status muito elevado, ou pessoas que têm muito poderio financeiro, mas pessoas grandes e que pela qual merecem a nossa devoção. São pessoas que têm as mãos sempre dispostas a ajudar o próximo. São aquelas pessoas que têm os ouvidos sempre dispostos para ouvir. E acima de tudo, meus amados irmãos, são pessoas que têm o coração que seja temente a Deus. São as pessoas
que por intermédio do seu coração obedecem os preceitos e vivem unificados com o nosso Criador. Amém? Amém. Igreja, essa é a mensagem que de Deus ouvimos e transmitimos nesta manhã, desejando um Feliz Natal, mas que seja um Natal de fé, um Natal de paz, um Natal de perdão, mas também um Natal de salvação. Em nome de Jesus, nós entregamos esta mensagem. Amém. Amém.